Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. Muito boa tarde para você que está em casa. Então, o Sem Censura de hoje vai falar sobre intoxicação alimentar. Pois é, gente. A intoxicação alimentar é uma doença causada pela ingestão de água ou então de alimentos contaminados por bactérias, fungos, vírus ou parasitas e também produtos químicos como agrotóxicos e metais pesados. A engenheira de alimentos Priscila Casagrande vai nos explicar como evitar essa contaminação. E o doutor Antônio Carlos Moraes, que é presidente da Associação de Gastroenterologia do Rio de Janeiro, vai falar sobre os sintomas e o tratamento da intoxicação alimentar. Para participar do programa de hoje, você aí de casa já sabe, está super convidado nas redes sociais, hashtag Sem Censura, mas se você não tiver rede social e quiser participar ainda assim, anota aí o número do nosso WhatsApp, 021 Rio de Janeiro 999035329. Vera Barroso. Maravilha, Bruno. Então, a gente teve outro dia aqui, a gente estava até conversando com o Migovski, o Edmundo Migovski, que diz: brasileiro toma muito banho, mas lava muito pouco as mãos. É verdade isso, né, doutor? Concordo plenamente com o Edgar. Eu costumo dizer o seguinte, que o brasileiro ele é muito limpo consigo, mas muito sujo com o meio ambiente. E a mão está ligada ao meio ambiente. Exatamente. Então, lavar pouco as mãos é uma realidade brasileira. Parece que o brasileiro tem medo que a mão gaste. Essa é que é a realidade. E é importantíssimo, né, Priscila? Exatamente, Vera. As mãos, elas são os principais meios de contaminação, né? Existem vários estudos que mostram o alimento contaminado antes de lavar as mãos e depois de lavar as mãos, como que ele fica. Então, até mesmo se a forma de lavar as mãos não for correta, de higienizar entre os dedos, de higienizar até mais ou menos um pedaço do braço, lavar bem o dedão. Então, a forma de higienizá-la também precisa ser correta para a gente garantir a qualidade do alimento, né? E evitar esse tipo de intoxicação. Maravilha. Vamos começar logo com as histórias pessoais, que a gente gosta disso aqui. Doutor Antônio Carlos, o que aconteceu com o senhor lá em Paris, aquele lugar todo limpinho? Em Paris eu morava em Paris em 1994, Vera. Eu tinha de fazer um fellow lá e era a Copa do Mundo. O Brasil ia jogar com Camarões. E aí, Bruno, para poder comemorar, eu convidei 2 ou 3 amigos para irem jantar na minha casa e comprei num restaurante tailandês camarão. Quantos anos você tinha? Eu era jovem, vamos botar em 94, eu tinha uns 30 e poucos anos, e 35 era médico anos. Residente lá? Não, era um fellow. Era um Já fellow. tinha aí meus 10 anos ou um pouco mais, 12 anos de formado. Comprei esse restaurante tailandês, um camarão que certamente estava contaminado, e os 4 passaram extremamente mal. Quer dizer, vocês comeram a que horas? Comemos em torno... o jogo em Los Angeles era tarde, na França era quase meia-noite. Então, nós comemos entre 10 e meia-noite, e 6 da manhã... Cada um foi para sua casa? Cada um foi para sua casa, e 6 da manhã nós começamos a nos telefonar, porque estávamos vomitando, com diarreia, febre. Ainda, né? Não, nem se pensava em celular. A gente estava ligando um para casa do outro. Vocês já estavam com diarreia e febre? Diarreia, febre e vômito. Todo mundo que comeu o camarão teve... Todo mundo que mal. comeu o camarão passou Eram 4 jovens Éramos sozinhos. 4 colegas sozinhos. Eles eram estudantes de medicina também, não? Não, eram médicos já formados. Eram médicos já formados. Imagina. E a gente passou muito mal. É verdade que acontece? camarão, frutos do mar, é mais problemático para intoxicação? É verdade, é mais problemático porque ele tem uma deterioração mais precoce. Peixe, crustáceo, acaba deteriorando mais facilmente do que a própria carne, né? O que aconteceu, Priscila, com ele? Exatamente. Como ele bem mencionou, os peixes, os crustáceos, até mesmo ovo, carne, frango, todos esses tipos de alimentos, eles são muito mais propensos a facilitar essa contaminação. Carne de porco? Carne de porco também, entra todo mundo nessa leva, né? Então, uma das coisas que a gente fala é evite os alimentos crus. Pois é, uma das formas de contaminação é que todo alimento precisa estar na mesma temperatura. Por exemplo, a temperatura de 5 a 60 graus são temperaturas extremamente críticas para alimentos. A gente fala que é uma zona ali que dificulta
a ingestão do alimento e facilita a proliferação das bactérias e dos vírus, dos micro-organismos, de um modo geral. Então, o melhor é consumir o alimento acima dessas temperaturas de 60 graus, consumir ou cozinhar os alimentos, né, acima dessa temperatura, e garantir que todo ele está numa temperatura em torno de 70 graus. Mas ele deve ter comido camarão cozido, frito. Aqueles camarões tailandeses são super, hiper cozidos, na verdade, eles são muito condimentados. Exato. E a gente provavelmente pode o molho falar também, né, Priscila? Que pode ter forma acontecido? de acondicionamento. É a forma de preparo. Manipulação, Porque então. a manipulação, exatamente. Porque ele pode ter sido guardado num ambiente fora da temperatura ideal. E aí levou para o cozimento. A bactéria possivelmente já estava ali, ela se proliferou. E aí, depois do cozimento, não foi capaz de destruir aquele micro-organismo. Que resistem à Sobrevive à fervura, fervura. Exatamente. Sim, Com certeza. sim. Tem Com bactérias certeza, né? que Porque resistem. todo mundo já teve dor de barriga de quando é menos Exato. cozidos. Então, por isso que a gente fala que o alimento ele precisa ser cuidado desde sempre. E não só no cozimento. Então, ele precisa estar bem refrigerado, estar bem acondicionado. Na forma do preparo, se não lavar as mãos no preparo, ali eu posso estar colocando uma bactéria que ela vai resistir, sim, ao cozimento e a pessoa vai passar mal de qualquer forma. Então, e essas bactérias são extremamente resistentes, né? Esses micro-organismos são resistentes e tóxicos. Salada. Você está falando nada cru. Salada é crítico, né? Mas olha salada só, é um grande salada, problema. alface. Tem gente que diz que tem que comprar aquele comprimidinho que você põe. Tem gente que fala, não, só o vinagre resolve. Então, a salada, principalmente aquelas prontas, né? Vários estudos, inclusive na Proteste, a gente já detectou. Quando você compra e aquele saquinho está fechado, não é a melhor forma de consumo. Principalmente quando você visualiza que tem uma aguinha ali dentro daquela embalagem. Ali é um ponto crítico de contaminação. Porque quanto maior essa quantidade de água que a gente fala, né, os alimentos com alta atividade de água, tudo que é nutritivo, os micro-organismos gostam. Tudo que é ser assim vivo. como nós. Nós e eles. E vale lembrar que a gente Exatamente. vive, né, Priscila, um momento agora muito brasileiro do consumo de coisas cruas, que é a comida japonesa. Então, é Exato. importante que a gente tenha muito atenção com a higiene dos restaurantes que nos servem comida crua, comida japonesa. Então, talvez ela consiga nos explicar melhor, mas o odor, a coloração daquele peixe, do salmão, né? é preciso observar. Bem colocado, doutor. As comidas japonesas, os peixes crus, o ideal é que todos eles estejam em cima de pedras de gelo para condicioná-los, porque a grande questão em casa, por exemplo, é que você não pode misturar os utensílios que você vai utilizar para um alimento cru de um alimento pronto. Claro. Muita gente usa a mesma faca. Só vou cortar aqui rapidinho. Já cortei o cru claro. e usa para o pronto também. Mesma tábua. Mesma tábua. O ideal é higienizar tudo ou ter utensílios diferentes. No caso do japonês, é um pouco complicado, porque você não sabe como isso está acondicionado, mas a gente sempre fala, é importantíssimo você avaliar um restaurante, avaliar um estabelecimento pela forma com que o garçom está, ou por quem está manuseando a comida. Sinais externos de limpeza. De limpeza, Suas exatamente. unhas, higienização das unhas, das mãos. Imagina a gente chegando no restaurante, dê aqui sua eu mão. ver sua mão. Mas alguns Eu ia casos tá são perdido se eu críticos. Em trabalhasse em alguns casos restaurante. são Não, críticos. porque você tem unhazinha bem cortadinha. Olha só, vamos lá, aquele negócio que você estava falando, Antônio Carlos, que é a importância das doenças de gastroenterite, está matando gente pra caramba. Na realidade, a mídia, de uma maneira geral, ou talvez nós mesmos, médicos, não damos a importância à gastroenterite. Eu fiquei muito feliz com esse convite de hoje estar aqui, porque a gastroenterite, a diarreia, é a segunda causa de morte no mundo. Aí. Gastroenterite é diarreia? Diarreia é uma das manifestações da gastroenterite. O sufixo "ite" é inflamação. Então, quando a gente está falando gastroentero, estou falando de estômago e intestino. Uma inflamação do estômago e do intestino. Por isso, a manifestação principal é vômito e diarreia.
Mas, voltando na questão da mortalidade, ela é a segunda causa de morte no mundo. Caramba. Só perde para as doenças Eu cardiovasculares. estava muito acostumada a associar a diarreia com mortalidade infantil. É verdade. Mas é mais do que isso, pelo que você está falando. Não, o idoso também morre muito de diarreia Idoso, quando coitado, não ele tratado. sofre muito, não é verdade? Ele é mais A gente frágil sabe disso. biologicamente. Idoso não né? vale nada, né? Vale muito, até pela sua Pega todas sabedoria, as né? doenças. Olha só, Mas a diarreia coronavírus, mata por tudo vai quê? para o idoso, Porque pneumonia. desidrata? Hein? Desidrata. A principal causa dessa morte é a desidratação. E, na realidade, as pessoas acabam procurando tardiamente o auxílio médico. Na realidade, o principal tratamento da gastroenterite é a água. O que é que nós somos? Nós somos uma grande gelatina. Né? Nós somos um monte Você de começa a células secar, fica com água. Né? Nós somos um flan que se mexe aí com o osso que mantém a gente estruturado. Se a gente perde muita água, a gente vira leite em pó. As células vão murchando, E vão né? murchando e vamos perdendo elementos que são fundamentais, que são os eletrólitos, o sódio, o potássio, que organizam, por exemplo, o coração. Tá, dá uma dica, então, de quando a pessoa... Porque a gente sabe, quem tem filho sabe disso. Então, aquele negócio, diarreia, 2 vezes, 3 vezes, um dia inteiro, você vai direto para o médico, Com certeza. telefone. Agora, qual é uma dica para adulto? A dica para o adulto é principalmente quando você tem vômito. Quando você tem uma evacuação diarreica, você está perdendo ali em torno de 200 a 300 ml. Se a gente for falar para o público entender bem, eu estou falando de um copo. Tá. Né? Essa caneca, eu vou ter mais ou menos isso em volume de diarreia. O ideal é que a cada evacuação eu consiga repor isso em líquido. Só que quando eu estou vomitando, eu não consigo repor isso em líquido. Muito pelo contrário, você está Eu até vou perdendo. perder. Então, na realidade, o vômito é sempre um sinal de gravidade. Então, Enquanto eu vômito tiver vai apenas... pra emergência. Vou para emergência. Quando eu tiver apenas com diarreia e conseguindo repor o volume de água que provavelmente eu estou perdendo, eu ainda posso esperar. E Mas aquele quando eu tenho soro vômito, caseiro? não. Soro caseiro é ótimo, Que é, né? como é que é mesmo a receita? Você prepara a água, você faz 1 litro de água, bota a tua colherzinha de açúcar e de sal, mexe aquilo, você dá um equilíbrio entre a glicose e o sal, e isso dá uma hidratação de melhor qualidade. É uma forma muito fácil. Com geosmina ou sem geosmina? Não, não precisa, só a água... Vamos evitar a geosmina. Vamos e fazer o mais fácil. E, por exemplo, a gente tem aqui uma coisa que é maravilhosa no Brasil inteiro, que é de fácil acesso, que é a água de coco, né? Que é perfeita para hidratação. Hidrata Mas mais que a também água tem normal? contaminação na água de coco? Pode ter. Pode ter, né? Pode ter Porque pode ser contaminação. como ela forma... Normalmente o coco está muito sujo naquela manutenção. Exatamente. E atualmente ele é furado, né? E você Então, coloca pra quando ele dentro cortava com a faca, era mais fácil. Melhor. Atualmente ele é furado, ele empurra a bactéria para possibilidade dentro da maior. água. Essa é uma Maravilha. possibilidade de contaminação. Então tá, deixa eu fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já já. Vamos ver se vocês têm dúvidas. Então, estamos de volta ao vivo com o Sem Censura, hoje falando sobre intoxicação alimentar. Vamos ver com Bruno Barros. E aí, doutor, eu sempre falo quando tem médico aqui nesse programa, a nossa caixa de mensagem bomba, porque eu sei que vocês aí em casa adoram fazer uma consulta. Bora ver hoje o que vocês mandaram. A primeira mensagem é da Sandra Regina, Irajá, aqui no Rio de Janeiro, e ela quer saber como lavar as mãos de forma eficiente. A gente já falou, mas como é para Sandra Regina, a gente repete. A Sandra Regina é nossa querida telespectadora, ela é especial. Oh, excelente, Sandra. Bom, é muito importante, primeiro, higienizar com água. É importante ter água e sabão e concluir com o álcool 70, se possível. Mas é importante higienizar entre os dedos, a palma das mãos, que muitas vezes a gente não consegue pegar toda essa região. Então, lavar entre os dedos, pegar e esfregar a palma das 2 mãos. E não esquecer do dedão, porque às vezes a gente faz esse movimento e o dedão fica solto. Então, é importante também trazer o sabão até essa região também. E lembrando que a gente precisa lavar até mais ou menos por aqui, uma parte do braço, né? Porque acaba que toca também nos alimentos. Então, lavar com água, com sabão, higienizar e, se possível, concluir com álcool 70. Com que frequência?
Sempre que for manipular alimento, vou dar uma maçã para minha filha, eu vou lavar as mãos dessa forma. Eu vou cozinhar, vou fazer o almoço, eu vou lavar as minhas mãos, eu vou almoçar, eu vou lavar as minhas mãos o tempo todo. Iniciar o processo lavando as mãos. Chegar em casa, lavar as mãos. Sair de casa, chegar em outro lugar, lavar as mãos. Lavar é as isso? mãos, exatamente. E a pele fica inteiramente desidratada, seca. Usar um creme depois, tá. Usar Hidratem um creme, depois. Nossa, eu aprendi agora que eu faço tudo errado. Em casa eu lavo as frutas e deixo na geladeira e vou consumindo sem lavar as mãos. Então, quer dizer, não adianta. Contamina. Tânia Souza, aqui do Rio de Janeiro, boa tarde, trabalho em escola e hoje tivemos muitas crianças passando mal, vomitando. Caramba! E ela não sabe se é proveniente da água que beberam em casa ou dos alimentos de rua. Como prevenir? Cabe lembrar que a Tânia é do Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro tem enfrentado sérios problemas por conta da água. Mas a escola que deu comida? A escola que deu comida. Ela não sabe se... Não, no caso, ela não disse que foi a escola que deu comida. Ela não sabe se é água que beberam em casa ou alimentos de rua. Mas parece que foram várias crianças. Ela está eliminando a contaminação da escola. Porque isso, o primeiro ponto que é importante, Bruno, é lembrar que a principal causa de gastroenterite é vírus, virose. E entre crianças é muito comum contato entre elas. Elas se tocam muito, se beijam, botam a mão na boca da outra. Então, não necessariamente é contaminação de água ou contaminação alimentar. Uma criança que tenha trazido uma virose de padrão gastrointestinal, adenovírus, rotavírus, ela pode contaminar todos os coleguinhas da sala e de uma forma, às vezes, até relativamente rápida. Então, a gente tem que ter cuidado hoje com essa questão da água, porque tudo está virando água e a gente está esquecendo outras causas que podem causar gastroenterite. Perfeito. Olha aí, tem mais consulta agora, é do Jurandir Paz, Recife, Pernambuco. Ele quer saber do doutor Antônio. Com base na certeza, diz ele, que a intoxicação alimentar decorre, em sua maioria, de comida crua, poderemos dizer que o coronavírus tem origem naquela cultura alimentar lá da China? Jurandir, a tua pergunta é excelente, mas eu não sou um especialista em coronavírus. Por não ser um especialista em coronavírus, o que eu vou te responder é o que eu tenho acompanhado, basicamente através da imprensa ou das publicações médicas. Mas parece que a má higiene dos mercados do Oriente, de uma maneira geral, não só da China, é o grande reservatório desse vírus tão agressivo que é o coronavírus. A falta de higiene está, sim, ligada a essa disseminação. Quer falar, Priscila, sobre isso? Essa questão do coronavírus não está decidido, não está definido ainda, mas não necessariamente é a ingestão do alimento contaminado, mas existe uma linha de raciocínio que está levando ao animal passar para o ser humano e não na forma de alimento. Não necessariamente o morcego contaminado é comido. Exatamente, exatamente. A forma de contaminação entre eles, porém não necessariamente digerindo o alimento. Essa é uma das frentes que está sendo levada às pesquisas, mas ainda não tem conclusão. E tanto que hoje a Organização Mundial de Saúde, o que ela mais preconiza nesse momento do coronavírus é a lavagem das mãos. Quer dizer, tranca todos os chineses na China, porque é isso que eles estão fazendo. Isso está acontecendo. E o que é um inferno, que não é brinquedo, você ser chinês. E não são poucos chineses. Não, bilhões. Eles estão impedindo comunicação entre cidades, quer dizer. E nesse momento há no mundo uma sinofobia, né? Exatamente, que é uma coisa perigosíssima. Todo mundo com medo de chinês, quer dizer, isso não vale. Então vamos voltar para a salada, né? A gente tinha falado da salada, você mudou. Assim. A salada é um grande dificultador, né? Porque existem alguns micro-organismos que você consegue eliminar lavando, né, as folhas, os vegetais, com água corrente e, em muitos casos, deixando de molho com vinagre, com alguns produtos que existem no mercado, né? que ajudam a eliminar, tem que umas possuem pastilhas, cloro, assim, tem algumas pastilhas, cloro, né? Tem alguns produtos líquidos que você consegue colocar na água e ajudam a eliminar, inclusive a eliminar pesticidas, né, que são os agrotóxicos. Porém, essa eliminação é muito difícil de ser 100%, até porque, no caso de vegetais, é comum você encontrar contaminação por dentro deles, né? Uma forma mais fácil para as pessoas entenderem. É meio que
por dentro. No caule. Isso, no caule, dentro das da folha. folhas. É aquele pretinho que a gente fala que está podre, que a fruta está podre? Não, ali ele já entrou num processo De decomposição, mas Ele o micro-organismo que é né? invisível, muitas vezes ele entra pelo caule. E aí Ela ele não tá deve gostar de salada. instalado. Ela não come salada. E pior que eu consumo, eu gosto. Você Eu consegue comer consumo. tranquilamente, sabendo tudo isso. Sabendo, Mais ou minha vida menos. não é fácil. Porque eu sei de muita coisa, mas preciso comer. Mas, enfim, dá para fazer. O importante é a gente tentar evitar ao máximo. Se a gente conseguir fazer até onde os nossos olhos conseguem alcançar, é a melhor saída. Até porque a gente não vai deixar de comer salada, né? Porque a maioria dos nutrientes são provenientes deles, dos vegetais, folhas. Então, é importante consumir. Importante olhar também se eles estão conforme, né? Sem pontos pretos, sem princípios de degradação. Aquele pontinho aí, preto evitar. do alface, o que é aquilo? Quando vem com os furinhos pretinhos. Então, em alguns casos, pode ser, dependendo da forma como ele foi acondicionado, pode ser o princípio da degradação, como pode ser uma folha que começou a ressecar. E aí, ali, ela está perdendo água que ela começa, normalmente, a perder pelas pontas, né? Então, normalmente, é por onde começa a ficar um pouco mais pretinho. É aconselhável... Ou porque está mais úmido, é um ambiente mais úmido. Mas ele deveria descartar essa folha. O ideal é descartar. Tá. Sim. É como a gente fala. Às vezes, você pega um pacote de pão de forma e você encontra um bolor. Um bolor, É isso. verdade. Isso. Quando aquele bolor está visível, é porque tudo já está contaminado. Joga tudo fora. O ideal é jogar tudo fora. E é uma loucura, né, Priscila? Porque É uma esses loucura. alimentos, eles têm uma quantidade de conservantes, quer dizer, se tem bolor é porque o negócio está brabo. Tá. Porque tá mesmo complicado. com todos os conservantes, o bolor conseguiu se E desenvolver. uma dica Exatamente. importante, né, Vera, é data de validade. Perfeito. Tem doutor. gente que não As pessoas acredita, né? esquecem muito da data de validade. Aquela data de validade, ela não existe ao acaso, ela não foi inventada, ela foi estudada. A partir daquela data de validade, provavelmente aquele alimento começa a degradar. Então, a chance de um crescimento bacteriano ali é grande. É verdade que a Perfeito, gente não doutor. deve comer salada em restaurante? Principalmente porque a gente não sabe como foi higienizado. A gente não deve ir a Né? restaurante, pelo que você está dizendo, né? Porque a gente não, Não, pode devemos. pedir o currículo vitae do garçom do ponto de vista Ver as unhas. das Devemos. unhas. A gente deve ir, mas Ele, por exemplo, não deve principalmente- ter ido no restaurante tailandês, ele nunca mais Nunca foi. mais. Fiquei Alexandre. traumatizado. Ficou traumatizado? Fiquei Sim, traumatizado. Você até hoje não Olha come que eu já comida fui à de- Tailândia 2 vezes, porque é um país apaixonante, mas fiquei com bastante medo da dieta, principalmente aquela dieta Tem de pimenta, rua. né? Eu acabei não tendo coragem de comer. Mas quem pode também, o ideal é, né, você levar a sua comida de casa para o trabalho. Se você tem um Perfeito. tempo, isso é bem interessante, É. né? E pensando em praia, né? Férias. Verão, gente. Verão é um dado Verão. importante. Quer dizer, aquela maionese camarão. que você Aí é uma fez de dica. manhã. Todo mundo adora esse negócio de maionese. Fez de manhã, pronto, acabou-se, né? Meio-dia já Maionese. acabou. Porque a maionese tem leite, Não, né? Ela é meio-dia feita com não. ovo. Maionese, ovo. Ovo, é ovo. Então- E óleo. Não sei se você já Não, viu mas como é óleo- feito maionese caseira. Você joga. É porque o óleo É ruim o óleo? Não, a questão não é só o óleo. É a alta quantidade de óleo que você tem ali, porque ele também é um veículo de contaminação. O óleo? É. Caramba. Porque ele é nutritivo, Só né? nada. Tudo aquilo que é nutritivo, Ah, todo mundo gosta, todo mundo inclusive gosta. os Inclusive a gente, inclusive os micro-organismos. Top 3 E dos o alimentos ouro, mais o ovo. perigosos. Você falou da maionese, mais 2, assim. Ovo. Ovo. Ovo não consumir cru, Tá. porque existe um Gente, risco não alto pode de mais comer ovo salmonela. quente. Quente, frito, você tem não, muito não, menos quente, aquele chance. na casquinha, lembra? Ah, não pode sim, mais. aqueles coloridos que aquele- tinha muito em moda. Poxa, É, que esses você- são é, complicados. É. Eles são mais é até complicados. pode chique, mais. né? Não, ovo, Mas o maionese. ideal, ovo, maionese e eu diria os crustáceos. Cruz, né? Crus, exatamente. Ostra, né? que Se você você, falava. ostra é um perigo. É um camarão, perigo? um Porque perigo. a Muita chance morte de com contaminação... Morte por ostra? Morte. As pessoas não acreditam que as DTAs, que são as doenças transmitidas por alimentos, elas podem sim causar morte.
os casos são um pouco mais raros, mas sim, existem micro-organismos Morte que podem por levar à ostra. morte. Aquele Já limãozinho aconteceu. que põe na ostra adianta? Mata alguma coisa? É só para ter Eu um sabor, sabia né? que ela ia É um responder. temperinho. Deixa a bactéria mais ácida só. Na realidade, o que ela está dizendo é assim, essas bactérias que atingem esses crustáceos e as ostras, elas são tão agressivas, que elas geram uma síndrome chamada hematurêmica ou hepaturêmica, ou urêmico-renal, tem vários nomes dependendo da classificação, onde você pode ter uma falência da sua função do rim e uma falência do fígado de forma muito rápida. Então, a mortalidade pode ser muito alta. A gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Alimento é crítico, né? A gente realmente tem que acreditar que ele precisa ser bem cuidado, seja dentro de casa, seja tomar todos os cuidados quando estiver fora de casa. Inclusive, agora no verão, ninguém quer perder a praia, né? Ninguém quer perder o carnaval. Então, é importante tomar todos os cuidados. Se puder, levar de casa, como você bem colocou. Gente, todo mundo apavorado, eu espero. Muito obrigada, Priscila. Obrigado, Antônio Carlos. A gente volta amanhã. Acabou. Valeu, Acabou, gente. foi Até amanhã. pequeno. Obrigado pelo convite. Até amanhã, Obrigada valeu. pelo